Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade à análise das mensagens psicografadas aqui no Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Esta mensagem foi psicografada no dia 30 de abril de 2020 e ela começa assim. Aqui na colônia espiritual onde vivo, somos 38 mulheres sob os cuidados das irmãs Augusta e Bem-vinda. Estamos divididas em 3 alojamentos, um com 6 mulheres e os demais com 16 cada. Eu pertenço ao grupo menor que abriga aquelas em franca recuperação. Auxilio as nobres irmãs responsáveis pela colônia. Os demais grupos são constituídos por portadoras de desequilíbrios mentais ainda acentuados. Fomos retiradas das zonas umbralinas, regiões de muito sofrimento, onde o desespero agravou nossas condições de desequilíbrio que manifestávamos ao desencarnar. Todos nós somos espíritos experimentados nos horrores do Santo Ofício em terras hispânicas. Trazemos nossas almas marcadas por lembranças dolorosas de sofrimentos, humilhações e revoltas. Fomos perseguidas e desencarnamos em meio a horrores inenarráveis, aprisionadas em calabouços insalubres, submetidas à fome, frio, flagelações e torturas diversas. Algumas foram mães que assistiram seus filhos serem levados como escravos, submetidos aos desatinos mais vis do clero. Outras tiveram seus maridos, irmãos ou pais roubados, insultados, caluniados e mortos em meio à humilhação e desonra. E diante da exigente provação, falhamos ao nos revoltar e fomentar o ódio, sempre contrário à lei divina perfeita. Acalentamos em nossos corações durante séculos a fio o desejo insopitável de vingança que a morte só avultou. Algumas de nós tivemos a oportunidade de reencarnar, mas sem olvidar o ódio e sem o alto benefício do perdão das ofensas sofridas, acabamos por voltar à condição deplorável de desequilíbrio. Mas, como a mão paternal de Deus jamais desampara qualquer criatura, cada irmã em seu tempo devido recebeu o auxílio precioso. E assim, depois de acolhidas na colônia, fomos trazidas também a esta casa espírita no mundo físico, vindas em pequenos grupos. Eu vim logo com o primeiro grupo há muitos anos atrás. Recebendo o tratamento aqui ministrado, as vibrações positivas e o acolhimento fraterno, meu aparelho nervoso foi se reajustando e recobrando o equilíbrio. Com o esforço conjunto das beneméritas irmãs, dos benfeitores espirituais e dos trabalhadores encarnados desta casa e desencarnados da colônia, reconheci e aceitei o perdão como remédio único para curar minhas feridas emocionais. No período da Inquisição medieval, fui presa acusada de prática de feitiçaria. Eles assassinaram meu companheiro, levaram nossos filhos e se apossaram de nossos bens. O cárcere era um lugar desumano, escuro, sombrio, fétido, úmido e frio, onde duramente castigada, desencarnei por inanição, tendo o corpo físico marcado pela flagelação. Por séculos vagueei pelos submundos, perseguindo meus carcereiros, desconhecia seus nomes e seus rostos, que os covardes escondiam no escuro e atrás de máscaras, mas ainda assim derramei meu ódio enquanto os consegui. Obsediando membros da igreja com algum cargo de relevância. Especializei-me em reconhecer suas personalidades profundas e em alimentar suas sombras até que elas os derrotassem e eles cometessem os atos mais escandalosos. Como em uma simbiose nefasta, eu também me nutria de suas iras, vaidades, orgulhos e luxúrias. Até que chegou a minha hora de provar da misericórdia divina. Eu me encontrava em mais um dentre inúmeros processos de fascinação. Minha vítima era uma freira em um convento italiano. Irmã Francisca era mulher amarga, invejosa, perversa. Fora punida com transferência para o Brasil e eu a acompanhei. Aqui no novo convento, conheci Irmã Ângela, freira de nobres sentimentos e coração puro. Via em Ângela algo diferente, uma luz suave e tranquilizante que me trazia paz.
Perto dela me sentia mais leve, calma. Irmã Francisca, percebendo o brilho da outra, tratou logo de procurar meios para assediá-la, no intuito de tirar a serenidade que ela emanava. Tomando as dores de Ângela, afeiçoei-me mais ainda à doce irmã, passando a acompanhá-la, na intenção de protegê-la da acelerada Francisca. E foi assim, no convívio e influenciada pelos sentimentos elevados de Ângela, que aprendi os bons sentimentos. E a misericórdia me acolheu e me levou até a colônia onde me encontro. Passei os primeiros anos praticamente dormindo, recuperando as energias perdidas. Na sequência, recebi medicamentos e terapias diversas. Mas a recuperação demandou tempo e persistência. O ódio se enraizara e eu estava habituada à perversidade. Meus pensamentos eram confusos e meu perispírito estava deformado. Meus benfeitores me trouxeram até aqui, onde após receber longo tratamento, me recuperei quase totalmente e agora eu auxilio as irmãs mais necessitadas a virem até aqui. Ao longo dos últimos anos, fomos beneficiadas por este trabalho iluminado que repercute a assistência divina. As instruções e vibrações amorosas aqui recebidas constituem terapias valiosas e abençoadas para a nossa recuperação. Agradeço a todos os trabalhadores envolvidos pelo compromisso e pela boa vontade em servir, oferecendo-se como instrumentos valorosos aos incansáveis obreiros do bem. E fiquem todos na paz do nosso Mestre Maior, Jesus, o Eterno Bom Pastor. Assinado Inês, pela médium Eliane. Meus queridos amigos e amigas, após tanto tempo passado dos horrores da Inquisição, as suas energias ainda repercutem em nosso meio. Milhares e milhares de espíritos ainda estão nessa condição de acalentar em seus corações ódios extremos, vitimados que foram pelos horrores das torturas, humilhações a que foram submetidos por homens loucos, travestidos de religiosos, que se acharam revestidos do nefasto poder de torturar, queimar pessoas vivas e levar ao extremo da loucura, fascinados pela enlouquecida ideia de salvar os espíritos através da morte e da tortura extrema. Espíritos profundamente desequilibrados, encarnados e desencarnados, que foram capazes de se assenhorear das ideias do Divino Pastor, transformando-as em um veículo terrível de destruição e morte. Estas irmãs referidas nessa mensagem se aproximam diariamente dos trabalhos mediúnicos aqui do Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Elas chegam completamente perturbadas, portando deficiências mentais muito graves. Algumas são paralíticas, outras dementadas, não conseguem concatenar pensamentos. Algumas ainda vivem os mesmos sofrimentos a que foram submetidas, carregando em seus perispíritos marcas terríveis dos sofrimentos a elas infligidos. E muitas vezes, nas oportunidades que tivemos de visitar sanatórios, ali pudemos encontrar várias vezes, em seres humanos dementados, os mesmos torturadores que se valiam da mentirosa ideia de torturar em nome de Deus. Hoje torturados pelas suas lembranças, torturados pelo fascínio enlouquecido de que ainda são portadores de um poder divino e na sua loucura ainda se acham mensageiros de Deus, com o poder de flagelar aqueles que discordam de seus princípios e ideias. Assistimos em nossos trabalhos mediúnicos estas pobres irmãs se aproximarem de médiums e, compartilhando essas energias desequilibradas com médiums psicofônicos, vão absorvendo pouco a pouco o equilíbrio físico e mental dessas médiums, sendo que estas médiums, aos poucos, vão absorvendo o conteúdo mental delas, dissolvendo as pesadas energias que maculam seus perispíritos. E aos poucos temos tido a oportunidade de assistir à recuperação lenta e gradual delas, algumas conseguindo despertar depois de longos sonos que demoram décadas, misturados a enormes pesadelos, outras aos poucos recuperando dons como a visão, a audição, outras sendo capazes de muito lentamente recuperar movimentos como mover as mãos, como conter os seus esgares, refletidos em suas expressões faciais de horror. E a Inês, que foi das primeiras que chegaram aqui,
ainda torturada por seus pesadelos, aos poucos foi recuperando a sua sanidade, para que ao longo do tempo pudesse se transformar em mais uma das trabalhadoras desta humilde casa espírita, que assim como milhares de centros espíritas espalhados pelo nosso país, com outros tantos milhares de médiuns psicofônicos que cedem às suas faculdades mediúnicas, sendo que estes mesmos médiuns muitas vezes esquecem os seus próprios dissabores individuais, as suas dificuldades, os seus contratempos, que são superados à medida que servem as suas faculdades mediúnicas, procurando dar o melhor de si com amor, em benefício de tantos que sofrem. E embora sejamos apenas uma gota d'água que alivia num oceano de sofrimentos, não podemos deixar de reconhecer que o oceano não existiria se não fosse uma gota d'água. E de gota em gota, de trabalhador em trabalhador, de trabalho em trabalho, dos trabalhadores que se multiplicam, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, vislumbramos aos poucos que uma luz, anteriormente muito fraca, se avoluma em poder de iluminar tantos corações, portando tantos sofrimentos para nós inconcebíveis, e que ainda formam a imensa população de espíritos doentes, desequilibrados, enlouquecidos nas regiões umbralinas. Que Jesus, o nosso Mestre, que Maria de Nazaré, a nossa Mãe essencial, e que todos esses trabalhadores do plano espiritual possam a cada dia colocar as suas mãos sobre os corações de todos os trabalhadores, para que nunca desanimem, nunca desfaleçam, e que possam valorizar a oportunidade que cada um de nós temos de servir em nome do Divino Mestre Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.